Amém, meus queridos, pode tomar o seu assento. Glória a Deus, que maravilha. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Nós estamos nesse mês de fevereiro falando sobre essa série, Minha Casa é uma Bênção. Você pode dizer, minha casa é uma bênção? Amém? É tão importante você declarar isso, né? Nós somos aquilo que nós declaramos. E que a nossa boca possa ser um lugar de bênção, não um lugar de trevas, de maldição. Tão importante isso, né? O poder das nossas palavras, nós entendemos essas coisas. E dentro da série hoje eu quero falar sobre minha casa é uma bênção quando o coração ele é curado. Amém? Diga comigo, meu coração precisa ser curado. Amém? A gente sabe que tem um processo, eu vou te ajudar nisso. Diz assim então, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo o encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Mas eu gosto dessa outra tradução que eu estou aqui, que diz o seguinte: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E é Ele que nos consola em toda nossa tribulação, para que pela consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar outros. Então olha que interessante isso, nós recebemos consolo de Deus para consolar outros. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu ainda era um jovem que não amava os Beatles, nem os Rolling Stones, e tinha uma senhora que eu visitava no Hospital Conceição, era uma senhora católica, e eu peguei um vínculo muito com aquela senhora, aquela vovó, e antes de ela falecer, ela disse para a família, olha, antes do padre eu gostaria que você chamasse o pastor Leandro para fazer o meu funeral. E ela veio a falecer, na época eu era pastor auxiliar, e o meu pastor disse, não, vai na bênção, vai lá fazer o funeral. E eu fui levar uma palavra antes que o sacerdote, né, católico, o padre, viesse ali para fazer a sua parte. E eu fui então, e eu me lembro que o pastor me deu uma instrução, e ele disse para mim, olha, te preocupa com quem ficou, quem já foi, já foi. Então normalmente quando nós vamos num momento de tristeza como esse, de luto, até quando nós vamos, seja num funeral de um familiar, de um amigo, de alguém que nós conhecemos, pense comigo, por que você está indo lá? Você está indo lá fazer o quê? Comer, tomar café, consolar. Amém? Você está indo lá levar uma palavra de quê? De consolo. Então olha que palavra forte essa do apóstolo Paulo. O Pai de misericórdias é Deus e de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós recebemos, possamos consolar aqueles que estiverem passando por qualquer espécie de tribulação. Isso é algo muito poderoso dentro do Evangelho. Sabe, uma das coisas mais poderosas dentro do Evangelho de Jesus é o poder da consolação que nós temos. De liberar uma palavra, de dar uma palavra a alguém, de ser fonte de consolo, fonte de refrigério. No momento em que a pessoa está angustiada, no momento em que a pessoa está triste, abatida, você chega com uma palavra de consolo. Isso pode mudar tudo na vida dessa pessoa. Salmo 147, verso 3 diz, Ele sara os que têm coração quebrantado e trata as feridas deles. Deus se preocupa
com aquele que tem o coração, que está com o seu coração quebrantado. A nossa casa, ela vai ser uma bênção quando nós tivermos um coração curado, quando nós buscarmos ter um coração curado. O perdão é algo que nós precisamos exercer todos os dias dentro dos nossos lares, das nossas casas. Dentro da igreja, um não é melhor que o outro, não é um porque eu toco, eu sou melhor do que quem serve no apoio, eu sou melhor do que quem vende pastel na lancheria. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Todos iguais. E nós precisamos nos entender, porque existem inúmeras funções no corpo. É como Jesus, tanto Jesus como o apóstolo, principalmente o apóstolo Paulo, ele compara o corpo como o nosso corpo. Onde nós sabemos que a mão tem uma função, o nariz tem uma função, os olhos têm uma função, os pés têm uma função, cada um tem uma função, juntas e ligamentos. E assim nós crescemos de uma maneira muito saudável. Não existe casa saudável com corações adoecidos. Deus não começa a restauração pela estrutura, mas pelas pessoas que habitam na casa. A restauração que Deus está fazendo no nosso meio, Ele não quer fazer através da estrutura dos tijolos. É de mim e de você. Posso ouvir um amém? O interesse de Deus é que eu e você tenhamos os nossos corações restaurados. Restaurados. Irmãos, e deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas, nós somos seres emocionais. Existe algo chamado tricotomia, onde nós estudamos e entendemos uma coisa muito importante. Nós somos divididos em 3 partes. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Essa é a nossa realidade. Nós somos um espírito, deixa eu explicar isso. Esse ar que enche os meus pulmões, esse fôlego de vida que eu tenho, é o que me mantém vivo, foi dado por Deus, é o Espírito de Deus em mim, é o sopro de Deus. Então, a Bíblia fala lá em Gênesis que o Senhor soprou o fôlego de vida sobre o homem e ele se tornou o quê? Alma vivente. E se não bastasse, Deus deu a esse homem uma alma, onde ele tem o quê? Sentimentos. Eu sempre gosto de ensinar, quando eu vou ensinar sobre isso, e na escola de crescimento vai ter uma matéria que vai falar sobre isso. Eu gosto de usar o exemplo do ovo. Quem é que gosta de ovo aí? Ovo é bom, né? É bom o ovinho, né? Então você tem a casca do ovo, que representa a estrutura do ovo. E diga-se de passagem, que estrutura bem feita e inspirada por Deus, né? Gerada por Deus, né? Você pega um ovo assim de ponta, você não consegue quebrar ele. Se você virar de lado, você vai estourar ele. Por quê? Porque ele tem uma pressão, ele tem uma bolsa de ar dentro, né? Então você tem a casca, você tem a clara, que você bate para fazer um delicioso merengue. E você tem a gema. Sabe quando criança, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu gosto muito de doce. Então ficava eu e a minha mãe, meus pais trabalhavam, ficava eu e a minha irmã em casa. Eu sou 4 anos mais velho que a Jaque, eu ficava pensando, meu Deus, o que tem de doce nessa casa para nós comer? Criança é bicho triste, né? E naquela época eu pensava, sabe uma coisa? Tem ovo, o que nós vamos fazer? Gemada. Quem é que é do tempo da gemada aí? Oh, aleluia! Olha aí, gente! Eu estou vendo que essa igreja aí está numa faixa etária, né? Nossa, madura, né, pastor Luiz? Né, Rui? Ô, gemada com pão. E aí eu dizia para minha irmã, vamos fazer uma gemada ali, né? E vamos passar no cacetinho, no pão e vamos comer. E tá tudo certo. Mas voltando à tricotomia, então nós temos a casca, nós temos a clara, a casca, a estrutura, o corpo, a clara, a alma e a gema, o espírito. Onde está a vida. E nós, ao longo da nossa vida, o processo das nossas vidas, nós vamos passar pelo quê? Nós vamos passar por lutas, por tribulações, nós vamos nos ferir, nós vamos nos machucar, nós vamos nos decepcionar com pessoas, nós seremos machucados, nós seremos feridos. Sim ou não?
Esse é o processo dos relacionamentos, gente. Todos, quando a gente fala todos, todos nós vamos passar por isso. E Jesus, Ele nos avisou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então todos nós, ao longo da nossa trajetória, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos a Jesus, nós vamos nos deparar com algo chamado transformação. E essa transformação, ela vai acontecer de dentro para fora. De dentro para fora. Outro dia, o pastor Douglas Gonçalves do Jesus Cop, ele lançou um livro. Outro dia não, estou dizendo 1 ano e meio, acho que 2 anos atrás, eu comprei, de um grande teólogo, Larry Crabb, que fala de dentro para fora. Eu comprei o livro porque me chamou a atenção o tema, de dentro para fora. E é a verdadeira transformação de dentro para fora. Posso ouvir um amém? Então, uma casa, ela precisa começar por dentro a reforma que Deus quer fazer. E não é por fora. Não adianta você dar uma maquiada por fora se a casa por dentro ela está em ruínas. Deus cura o coração antes de abençoar a casa. Ele sara, como o Salmo 147:3, sara os quebrantados de coração. Deus não ignora as nossas feridas emocionais. Diga comigo, Deus, Ele não ignora as nossas feridas emocionais. Nunca se na história da igreja tem tanta gente estudando terapia, fazendo psicologia. E eu não sou contra, eu tenho uma psicóloga que me acompanha e um psicólogo. É mesmo, pastor? Sim, na minha época não se tinha isso, porque se demonizava essa área. Tudo era demônio, tudo era capiroto. Nem tudo é demônio, meus irmãos. Nem tudo é capiroto. A gente gosta de expulsar um demônio, mas às vezes você precisa de uma orientação para acalmar a tua crise de ansiedade. Que você está criando um monstro que está te perseguindo. Oh, tem um capiroto atrás de mim. Não tem um capiroto, não. Talvez você está passando por uma crise de identidade. Talvez o teu coração é um coração que foi ferido e você não consegue liberar o teu coração. Sabe essa história, eu sou uma pessoa forte, você não é forte não, até que venham te ferir, você vai ver que você não é forte. Todos nós seremos feridos no processo, todos nós seremos feridos no processo, escute isso. Nós seremos feridos, de uma maneira ou de outra, seremos feridos. Vai lá no meu story, você que me segue no Instagram. Hoje à tarde eu recebi de um amigo e eu repostei um videozinho muito legal. Vai lá no meu story e olhe que vídeo interessante e poderoso aquele. Um senhor, ele estava construindo uma casa. E de repente, ele está com o machado na mão, ele olha um grupo de pessoas, de homens, estão indo em direção à sua casa. Então ele estava construindo a casa, e ele desce com o machado na mão, e ele fechou a cara, e ele começou a ir em direção àqueles homens que estavam vindo com machado, com ferramentas. Quem foi ferido, não consegue receber muitas vezes ajuda, quer ferir outros. E de repente aqueles homens chegaram e falaram: olha, nós viemos aqui te ajudar. Desarmaram ele. Eles não foram para matá-lo, eles foram para ajudá-lo a terminar a casa. Então, vai lá no meu story e olha esse vídeo, compartilhe. O semblante dele começou a mudar, porque eles foram para ajudá-lo. Mas muitas vezes quando nós estamos feridos, machucados, nós não conseguimos receber ajuda de ninguém. Mas vou lembrar novamente você, Deus não ignora as nossas feridas emocionais. Ele não ignora. Ele é um Pai maravilhoso. Traumas não tratados se transformam em palavras duras. Ambientes pesados. Relações quebradas. A casa, ela reflete o estado do nosso coração. Muitas vezes nós vamos ter momentos tensos dentro da nossa própria casa. Mas o perdão precisa ser exercido.
Talvez você está vivendo, eu estou falando para alguém que está passando por uma tensão no teu trabalho com um colega. E que chato, né? Todo dia você tem que ver aquela pessoa, né? Todo dia você vai ter que olhar e conviver com aquela pessoa. Talvez você vai encontrar ela justamente no momento do cafezinho. Você vai estar ali com ela. E quer dizer, se você é crente, Deus vai botar você junto com ela para tratar você. Sabe o que eu tenho entendido nesses mais de 20 anos como pastor? Que é necessário sempre um Judas, misericórdia. Mas é necessário. Para ele nos forjar. Nos forjar. Então vai ter situações na tua vida que Deus vai permitir. Meu irmão, não estou defendendo o diabo aqui. Está defendendo o diabo, pastor? Claro que não, gente. Mas vai ter momentos na tua vida que Deus, Ele vai permitir situações na tua vida para revelar o estado do teu coração. Ponto 2, corações curados geram casas que curam. À medida que você é consolado por Deus, você vai consolar outros. É assim que funciona. Nós recebemos do Pai das misericórdias, o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Consolador dos Consoladores, Ele nos consola e nós consolamos. E isso é uma chave extraordinária. Quando nós chegamos para aquele que está abatido, quebrantado de coração, e nós dizemos para ele: eu tenho uma palavra de vida para você em meio à morte. Eu tenho uma palavra de restauração em meio a essa decepção. E aí nós podemos, sabe o quê? Nos levantar do pó e seguir de cabeça erguida. Aquilo que Deus cura em nós, muda a atmosfera da nossa casa. Posso ouvir um amém? Aquilo que Deus cura em nós, muda a atmosfera da nossa casa. Muda a forma de falar. Muda a maneira de amar. Porque quando todos estão com os ânimos aflorados, não tem conversa, só tem gritaria e discussão. Todo mundo nervoso, né? Alguém já viveu isso? Não, né? Acho que não, né? Não tem como conversar. Mas muda então quando Deus cura. Vai mudar a atmosfera da casa, a forma de falar e vai mudar a maneira de amar. Uma casa curada, ela se torna, diga comigo, um refúgio. Refúgio se torna um refúgio, lugar de cura. Se torna um lugar de escuta, de escutar a pessoa. Tem gente que fala, calma. Deus colocou uma pessoa do seu lado, talvez escuta primeiro, fala depois. Nós temos 2 ouvidos e uma boca só, não é 2 bocas, imagina. Isso é um sinal, né? São 2 ouvidos para escutar mais e falar menos. Mas às vezes a gente acha que tem umas 3 bocas. Vira um lugar de escuta. E outra coisa, um ambiente de graça. Sabe o que é um ambiente de graça? Um ambiente onde está o favor de Deus, a graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Desse ambiente que nos abraça e nos cura. Queridos, nós vivemos dias tão difíceis, onde alguns falam a geração do mimimi, as pessoas se ofendem tão rápido. Tudo é motivo de ofensa. Tudo é motivo para desistir. Não. A vida não é assim. Nós nascemos para tomar choque. Nós nascemos para tomar choque porque são os choques da vida que vão nos tornar pessoas mais fortes. Não são as facilidades da vida que geram em nós um caráter aprovado. O caráter aprovado, ele vai vir pela pressão que nós sofremos e passamos. É que se você é uma pessoa que você nunca aprendeu a dizer não, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ter sérios problemas na tua vida. Porque todos nós vamos passar por momentos na nossa vida que nós vamos precisar dizer não. Seja para os nossos filhos, seja para as nossas esposas, ou vice-versa,
seja aqui na igreja, no ambiente de liderança, seja na empresa que você tem, na equipe que você lidera. Não, dizer não. Terceiro ponto, liderança espiritual começa na cura interior. Josué disse, eu falei semana passada, o livro de Josué 24:15, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não fez, Josué, lembrando você, Antigo Testamento, ele não fez um discurso público sem antes assumir uma postura pessoal. Tem muita gente dando um discurso público na internet sem antes assumir uma postura pessoal. Nós precisamos assumir uma postura pessoal antes de querer ensinar outros, de dar um discurso. Tem tanta gente oferecendo curso daquilo que nunca viveu na vida, só pensando em ganhar dinheiro na internet. Eu ensino você os 10 passos para o sucesso. A vida dela é um fracasso. E aí bobos somos nós, compramos o curso achando que ela é uma pessoa de sucesso. Mas a internet vende tudo. Procure olhar para pessoas que têm uma vivência, que passaram, que viveram. Busque conselho com pessoas que estão numa consistência matrimonial, que têm o que passar para você. Pessoas que são exemplo, não pessoas perfeitas, porque ninguém é perfeito, mas pessoas que são um exemplo. Pessoas que se curaram no meio do processo. É tão extraordinário ver pessoas que se curaram no meio do processo. Não lideramos pela força, mas pela inteireza dos nossos corações. Amém, queridos? Então, que nós possamos entender que precisamos receber essa cura. 4, casas curadas se tornam bênção para outros. Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Que a tua casa, meu irmão, e a minha casa se tornem uma bênção. Que todos esses grupos de crescimento, essas células que vão se abrir, se tornem bênção na vida das pessoas que estarão conectadas durante a semana com essas pessoas. Nós vamos ver muitas pessoas sendo transformadas, muitas pessoas sendo libertas, muitas pessoas sendo restauradas. Pessoas que muitas vezes precisam apenas de uma palavra de ânimo. Sabe o que é uma palavra de ânimo? Meu irmão, vai. Deus é contigo, fulana de tal. Deus é contigo. Às vezes a pessoa só precisa ouvir isso. Deus é contigo. Ela não precisa nem de uma oração, ela só precisa de uma frase. Deus é contigo. Deus é comigo. Então eu vou avançar. Amém? Você é forte. Criança caiu. A mãe abre o berreiro junto com o filho. Levanta, você é forte, vai de novo. É assim que a gente aprendeu a caminhar, gente. Quantos joelhos todos nós temos os joelhos ralados. Quem é do tempo dos grandes tombos extraordinários de bicicleta? Eu vivia sem os tampões do joelho e não morri, estou aqui. Tenho algumas cicatrizes. Nossa, o tombo mais lendário da minha vida. Minha mãe fazia tortas, bolos, e ela disse para mim: vai no tempo do aviário, né? Vai no aviário, meu filho, buscar um pente de ovos. Hein, dona Zenaide? Vai lá buscar ovos. Lá fui eu de bicicleta. E na volta, eu feliz da vida a milhão, encontro um cachorro que bate de frente comigo. E eu caí, quebrei todos os ovos. E ainda apanhei, alguém soprou. E ainda apanhou. Pois é. Não vou dedurar minha mãe agora, porque ela está aqui no culto, né? Gente, e não morri. Nós aprendemos com as quedas da vida. As quedas, os tombos. Amém? Deus não cura corações só para uso pessoal. Olha isso aqui. Deus não cura corações só para uso pessoal, mas para propósito. Deus te cura com um propósito. A tua cura, a tua libertação, a tua salvação, né?
Ah, meu Deus, esse negócio de igreja não é uma coisa de igreja, de você estar apenas aqui assistindo uma palavra. É porque Deus tem um propósito na tua vida. E a tua salvação, a mudança na tua casa, na tua vida, ela vai gerar coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Porque nós nascemos debaixo de um propósito. A nossa vida tem sentido, queridos. Casas que passaram por cura, elas acolhem, elas discipulam e elas restauram outros. Elas acolhem, discipulam e restauram. E eu vou dizer algo para você, a tua casa não é apenas uma moradia, ela é um instrumento de Deus. Você pode dizer isso? Diga assim, a minha casa, levanta uma das suas mãos assim, a minha casa não é apenas uma moradia, ela é um instrumento de Deus. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. E eu quero orar com você, fazer uma oração coletiva. Eu vou orar e você vai repetir comigo. Mas antes eu quero, enquanto o louvor sobe, eu quero fazer algumas perguntas para você. Será que tem algumas feridas ainda em você que governam as decisões do teu coração? Você precisa permitir que Deus trate isso ainda hoje? E a tua casa, ela tem sido lugar de vida ou somente de sobrevivência? Declare que a tua casa seja um lugar de cura, não apenas um lugar de sobrevivência. Sabe que um bote salva-vida, ele é permanente, ele não é um navio. Ele é só para salvar, temporariamente. Mas para encarar o alto mar, tem que ser um navio forte, que vai resistir às altas ondas. Existem socorros, existem até medicamentos. Eu não sou farmacêutico nem médico, mas existem medicamentos que são paliativos, como um band-aid. É provisório, é rápido. Mas existem medicamentos que vão trazer cura, antibióticos mais pesados que vão ir na raiz do problema. Deus quer ir na raiz do problema. Deus quer nos curar verdadeiramente. Sabe, irmãos, que quando nós estamos com o nosso coração ferido, nós temos até pesadelo com essas pessoas. Escute isso. Você não consegue esquecer nem quem te feriu, você sonha com isso. Você vê essas pessoas em diversos lugares. Elas nem estão ali, mas você vê. E isso está sendo um sinal que você precisa de cura. Nessa noite o Senhor quer tocar o teu coração. Talvez você diga, será que eu vou sair daqui curado? Eu não sei. Seja feito conforme a tua fé. É conforme a resposta que você dá diante de Deus. Deus está aqui para tocar você. Amém? Você pode levantar das tuas mãos, fechar os teus olhos. Você vai fazer essa oração, você vai repetir comigo. E depois eu vou fazer uma outra oração, nós vamos orar. E aí você pode fazer a tua oração individual. Diga, Senhor, entra nos cômodos escondidos do meu coração. Cura do que nunca eu falei. Restaura o que foi ferido. Faz da minha casa uma bênção para muitas pessoas. Eu declaro isso por fé, em nome de Jesus, porque eu quero ser um instrumento
nas tuas mãos. Senhor, continue com as tuas mãos levantadas. Senhor, eu oro nesta hora, porque Tu és um Deus que restaura os corações. Tu és um Deus que nos toca. E nesta noite, Senhor, se nós temos aqui corações feridos, abatidos, eu não tenho dúvidas que tem corações aqui nesta noite, Senhor, que estão num processo longo de restauração, de liberação de perdão, de cura. Mas, Senhor, nesta noite é um ambiente de cura, de libertação, de salvação. Manifesta a Tua graça nesse lugar, derrama do Teu poder neste lugar. Se você quiser e puder, coloque a mão na altura do teu coração e diga para Deus, mesmo sussurrando, mesmo baixinho, diga para Deus: Deus, toca o meu coração, toca o meu coração, cura o meu coração. Deus tem poder para fazer isso, Deus tem poder para fazer isso. Toca-nos nesta noite, Senhor, toca-nos nesta noite, Senhor. Aleluia, toca-nos, Senhor. Com o amor que tens por mim, Sim, meu Deus. te amo. Aleluia. Eu quero ser igual A Ti. Tudo que sou é pra Teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Limpa o meu coração, vamos declarar. Limpa, Senhor, limpa. Limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos pra que eu possa, com amor e com amor que tens por mim. Oh, quero ser igual e quero ser igual a tudo que eu sou, e tudo que sou é pra Teu louvor, pois contigo pra sempre. Só a igreja declara: limpa o meu coração, vamos. Limpa o meu coração Abre os meus olhos. e abre Abre os meus olhos para que eu possa ver. Pai, nós declaramos uma noite onde Teu Espírito Santo está tocando em nós. Senhor, nesta noite, Senhor, Tu estás removendo feridas. Tu estás dando força, resistência aos Teus filhos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você é um vencedor, é uma vencedora. Você é uma vencedora. Você é um vencedor, meu irmão. As feridas não vão apagar o propósito que Deus tem na tua vida. As tuas dores não são maior do que o propósito que Deus tem na tua vida. Repito, as dores não são maiores do que o propósito. Há um propósito poderoso de Deus sobre você. Que o Espírito Santo de Deus essa noite derrame paz no teu coração. Aquilo que te atormenta, aquilo que fica rodeando a tua mente, aquilo que ainda traz algumas sensações tão ruins ao teu coração e à tua mente. Em nome de Jesus nós declaramos o poder de Deus que te restaura, que te cura, que te liberta. Em nome de Jesus nós declaramos isso, Senhor. Nós declaramos isso, Senhor. As almas
preparamos a casa, Aleluia, declare. perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Quando nós honramos o Senhor, Ele derrama a bênção sobre nós. Nós arrumamos a casa. Sim. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar. Nós arrumamos a casa. Nós arrumamos a casa. Nós preparamos A mesa de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a Mesa. Oh, nós arrumamos A casa. Perfumamos ela toda. nós preparamos a lei. Tome o lugar. Oh, nós arrumamos a casa. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra. Aleluia. Levante as suas mãos e declare isso. Nós te damos toda a honra, toda a glória. Aleluia. Diga isso. Nós te damos toda a honra. Diga isso. Nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro e ao Cordeiro Que foi morto. mas ressuscitou. Ao Cordeiro nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro que venceu a morte, mas ressuscitou. Ao Cordeiro. A igreja declara: nós te damos toda a honra. Diga isso, diga com o teu coração. Nós te damos toda Ao Cordeiro que foi morto. ao Cordeiro. Ao Cordeiro. Repete comigo essa oração. Senhor, eu recebo esta palavra sobre a minha vida. E eu creio no poder que há na tua palavra para me curar, para me libertar, para salvar a minha vida. Aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus.